Cara, com o lançamento do trailer da segunda temporada de Pacificador, eu me peguei lembrando como eu odiei o Pacificador um tempo e hoje em dia eu gosto muito dele. Cara, Pacificador pra mim é um personagem muito interessante, é um anti-herói muito interessante que simplesmente eu não conhecia, mas depois da abordagem dele nos filmes me fez interessar e hoje em dia eu tenho um misto de sentimento com eles. Toda vez que eu lembro do que ele fez, eu fico bravo, mas depois eu lembro um pouco sobre a história dele e eu fico assim, ah, caraca, é verdade. Então, cara, Pacificador pra mim é um personagem, é um super-herói, né? É um anti-herói que tem camadas e é muito interessante. E mesmo você não gostando dele, você ao mesmo tempo fica fisgado e quer conhecer a história dele. Eu acho muito interessante esse personagem e eu quero conversar um pouco mais nesse vídeo. Eu sou o Hector, você tá no canal Tá Sujo. Você vai perceber que o vídeo vai estar bem editado. É porque foi editado pelo Arturo Zoni. Então, quem quiser entrar em contato com ele, o contato dele vai estar aí na descrição do vídeo e também no card final. E quero te explicar o porquê amamos odiar o Pacificador. Já não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos abordar um pouco mais. Beleza, o meu conhecimento para esse vídeo, eu vou ser sincero, é só sobre os filmes. Nunca li um quadrinho sobre ele e não lembro de ter ler um quadrinho que ele estava presente. Eu, sinceramente, eu acho que é uma coisa que eu vou correr atrás agora. Eu vi que lançou um quadrinho da Panini chamada Pacificador Um Dia de Cão, parece que deve ser legal. O escritor dele é o Garth Ennis, então o cara sabe escrever histórias de personagens malucos e completamente distorcidos mentalmente. Então eu acho que eu vou dar uma lida nesse quadrinho, mas o que eu tenho de conhecimento é o que a gente viu nos filmes. Cara, no filme e na série, né? Que ele só aparece no Esquadrão Suicida 2. Quando ele surgiu no Esquadrão Suicida 2, cara, ele pareceu só o personagem maluco com o ideal de paz distorcido. Mas ao mesmo tempo você começa a entender esse personagem. Bom, mas vamos partir do princípio lá do filme do Esquadrão Suicida 2, que é onde eu acredito que a maioria das pessoas conheceram ele. Cara, lá ele é apresentado como um ótimo assassino, né? Atira muito bem, tem ótimas habilidades de luta e é isso. Ele tem um capacete, ele é apresentado dessa forma, só que de acordo com o filme é meio que a gente vai conhecendo um pouco mais ele e entendendo como é que funciona a cabeça dele. Na cabeça dele, ele acha que ele tem que fazer tudo para manter a paz. Se ele tiver que matar gente, ele vai matar. Se ele tiver que fazer alguma coisa ruim, ele vai fazer. E nisso a gente entende, falei assim, opa, esse cara tem um valor bem forte do que ele quer. E ao mesmo tempo ele é maluco. Ele fala coisas engraçadas e você percebe como é que a mente dele é distorcida dos valores dele. É tipo assim, você vê que ele é meio perdido e, pô, ele é distorcido nisso. Só que ao mesmo tempo, sabe quando você sente, tipo assim, mano, ele pode ter uma ameaça em potencial em qualquer momento, porque se algo acontecer e for contra o valor dele, meio que ele pode ser uma ameaça. E é o que acontece no Esquadrão Suicida 2. No momento lá que é revelado que o governo dos Estados Unidos fazia lá experiências com as pessoas lá da Corto Maltese, meio que, tipo assim, os outros membros lá do Esquadrão Suicida meio que falam assim, poxa, isso é errado, hein? Só que ao mesmo tempo o Pacificador pensa assim, se isso for revelado, isso pode causar pode dringolar aí uma guerra, tudo mais, e pode abalar a paz. Nisso aí é o momento que o Pacificador troca de lado. Mas por que é um pouco chato isso? O começo do filme até essa chegada aí, meio que você vai gostando dele e você vê que, apesar desse jeito dele, ele vai criando uma relação com os personagens. Ele vai criando uma relação com os outros membros do esquadrão. Só que, no momento que ele descobre isso, ele troca de lado. Ele não troca de lado. Cara, ele nunca trocou de lado. É verdade. Ele só manteve os valores dele. Na cabeça dele, ninguém podia saber disso. E por conta disso, há um embate entre ele e o Rick Flag. O Rick Flag que a gente conhece lá do Esquadrão Suicida 1, aquele que é o militar responsável pelo Esquadrão Suicida. E nessa luta entre eles, o Pacificador mata o Rick Flag. Eu acho que, tipo assim, as pessoas assim, mas poxa, o Rick Flag também era forte e tal, tudo mais. Mas, mano, numa luta como a deles, de membros como o Esquadrão Suicida, no final, cara, sempre alguém vai morrer, vai acontecer alguma coisa, porque não é uma realidade muito como dos super-heróis. Lá, os super-heróis têm embate entre eles, só que meio que, tipo assim, ninguém quer matar um outro, mas entre esses personagens do Esquadrão Suicida, por exemplo, isso pode acontecer. E foi o que aconteceu. O Rick Flag morre nas mãos do Pacificador. E é o momento que você pega meio que um ranço dele. Porque, mano, o Rick Flag queria fazer o certo, mas na cabeça do Pacificador, ele estava fazendo
fazendo certo em manter a paz do jeito dele. E cara, meio que quando você descobre isso, você vê isso, você pega um ranço dele, você fala assim, poxa, mano, tava gostando de você, mano, você faz isso logo com um personagem que a maioria das pessoas gostava, eu, por exemplo, gostava dele, né, que ele era o ponto de equilíbrio, né, o Rick Flag era o ponto de equilíbrio do Esquadrão Suicida, e, pô, todo mundo tinha gostado dele. E, pô, do nada você meio que virar contra a gente e meio que matar o líder do grupo foi uma parada muito chata, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você fica assim, pô, caraca, mano, sacanagem. E no final ele é derrotado, né? Achei muito interessante a forma que o pacificador perde lá, né? Porque é uma questão simples, não é questão dele de habilidade com o outro. É uma questão simplesmente de uma escolha de bala. É uma criativo, sabe? Mas beleza, depois desse momento que a gente meio que pega um ranço dele, cara, no final do filme a gente descobre que o pacificador não morreu. Ele tá lá no hospital e ele vai ser usado de novo pra missões. Aí vamos ter uma série sobre o pacificador. E você fica assim, pô, vai ter uma série logo desse cara? Esse cara que matou um dos personagens mais legais do filme do Esquadrão Suicida? Pô, nada a ver isso aí, né? Mas ao mesmo tempo você fica assim, pô, peraí, eu quero assistir, quero entender um pouco mais. Que apesar disso tudo, o pacificador é um personagem engraçado e divertido. Só que você sempre fica com uma pulga atrás da orelha por conta dele ter feito isso com o Rick Flag. Mas você fica assim, mano, eu vou assistir, porque eu quero entender. Como assim? Como esse personagem, como esse anti-herói vai ganhar um filme, sendo que ele, sabe, tirou a vida de um personagem que eu gostava. Beleza, quando a gente vê a série dele, você meio que começa a entender um pouco mais. E ao mesmo tempo você fica assim, não, ele matou o Rick Flag, pô, sacanagem. Só que aí temos o arco de redenção desse personagem. Esse personagem, com o pacificador, ele vai ganhando um pouco mais de camadas e você vai entendendo um pouco mais ele. Você entende o ambiente onde ele cresceu. O pai dele, cara, basicamente é um baita de um psicopata, mano. O cara é basicamente um vilão nazi, mano. Eu não vou nem usar o termo completo porque eu acho que não vai dar muito certo no vídeo no YouTube. Mas, pô, mano. E por conta desse ambiente onde ele cresceu, onde também ele foi culpado, né? O pacificador, ele foi culpado da morte do irmão dele quando mais novo. Isso tudo você meio que vai entendendo ele. E você percebe que, de acordo com a série, ele meio que vai, sabe, criando um pouco mais de consciência e entendendo que o valor que ele tinha talvez não era o correto. Talvez era um valor meio distorcido. E nisso faz ele se questionar completamente de tudo que ele já trabalhou, de tudo que ele fez. E é o momento que ele até se questiona, poxa, por que eu matei o Rick Flag? Pô, como eu fui idiota. E você percebe que um personagem como ele evoluiu, né? Cresceu como personagem. Ali mesmo, na série do Pacificador, meio que cria um grupo, né? Pra lidar com a ameaça lá. Eu não vou dar muitos detalhes porque eu acho que, se você não conhece a série do Pacificador, vale muito você assistir. Que é uma série muito divertida. E lá, o que acontece? O Pacificador, no começo da série, meio que ele não sabe lidar bem com o grupo dele. Ele faz comentários ruins, ele não entende o sentimento das pessoas. Mas de acordo com a série, você percebe que ele vai desenvolvendo, sabe, um pouco mais de consciência do que as coisas que ele faz. E as pessoas que trabalham com ele começam a entender a ele. Então, mano, Pacificador, apesar de tomar algumas decisões ruins, ele é muito querido e muito interessante de acompanhar. Você quer entender a cabeça desse cara, apesar dessa mente distorcida dele, ele quer fazer o bem, mas do jeito dele. Eu acho que Pacificador é um anti-herói que, tipo, apesar de ser uma história simples, é interessante porque normalmente a gente conhece muitos heróis muito preto no branco, sabe? Ah, eu sou bom, eu sou ruim. Mas, e esse personagem fica nesse meio termo? Ele não sabe se ele tá fazendo tá certo, mas ele quer tentar fazer alguma coisa. E é muito interessante porque disso tudo também temos um personagem muito engraçado que faz várias piadas. Cara, é excelente. E como, pô, você vai ver aí que o ator que faz o Pacificador é o cara que faz o John Cena! E o cara parece que foi feito pra fazer o papel dele, porque não tem jeito, você já associa agora o Pacificador ao John Cena! Eu acho que, tipo assim, a escolha do elenco pro John Cena fazer esse anti-herói deu super certo. Então, mano, Pacificador é um anti-herói que eu acho que todos, pelo menos, devem conhecer. Além de tudo, a série é extremamente divertida e vale muito acompanhar. E vamos ter uma segunda temporada esse ano. Então, eu acho que quando lançar a segunda temporada, vou fazer mais um vídeo sobre ele e meio que abordar um pouco mais, porque as consequências das atitudes do Pacificador vão resultar nessa segunda temporada. E também faz parte do novo universo lá, compartilhado da DC
DC, né? Que vamos ter o filme do Superman, já tivemos a série do Comando das Criaturas, tivemos várias coisas, então acho que eu vou assistir, capaz de eu fazer um vídeo aqui pro canal. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu quis falar de uma maneira meio assim, geral, pra não atrapalhar a experiência de quem não assistiu a série do Pacificador. Eu já dei um spoiler do Esquadrão Suicida 2, mas o filme do Esquadrão Suicida 2 não me encantou muito, não. Mas a série do Pacificador é mais interessante. Mas se você já quiser ir diretamente pra série do Pacificador, eu acredito que dá pra assistir. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.